Oração por libertação do vício em internet. Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Meu irmão e minha irmã, temos orado aqui diariamente, manhãs e noites, e muitos ouvem, assistem, participam dessas orações nos seus momentos de devoção pela madrugada, à tarde, enquanto trabalham, quando podem, de acordo com as suas rotinas, agendas. O fato é que temos buscado ao Senhor juntos e orado por muitos assuntos, desafiadores muitas vezes, intercessão, súplicas, ações de graças, deprecações. Temos colocado diante de Deus as nossas próprias lutas, dificuldades, desafios, temos adorado, sido gratos e abençoado muita gente, e recebido muitas vitórias e crescidos em intimidade com Deus. Eu te agradeço pelo privilégio de participar da tua vida de devoção. E quero te estimular a continuar buscando ao Senhor teu Deus, a palavra dele, a vida de adoração, a congregar, a servir na tua igreja, a praticar e exercer o teu ministério, a andar com Deus. Multiplique também essa oração para que outros tenham chances de serem ativados, estimulados na sua devoção. Multiplique para quantas pessoas você entender, quiser, desejar abençoar. Compartilhe esse vídeo. Vamos orar, dando sequência a essa série de orações por libertação de vários vícios, quando já tivemos a oportunidade de orar pela libertação do vício em sexo, em jogos de azar e apostas, também em pornografia, em álcool, nas drogas. Se você perdeu alguma dessas orações, vasculhe aí no nosso canal que você vai encontrá-la. E se ela não está ainda, é porque ainda vamos divulgar um pouquinho mais à frente, mas siga conectado nessa sequência de orações com relação a vícios. E hoje eu quero trazer aqui um tema para nós orarmos juntos. É a libertação do vício em internet. Com o avanço da tecnologia, com a digitalização global, a pandemia inclusive acelerou muitos anos o processo de digitalização da humanidade, porque fomos confinados e passamos a exercer o home office, as transmissões de cultos online, a consumir, a pedir, a solicitar serviços, a fazer bancos, serviços de banco, a assistir cultos, pregações, a estudar, a ir a cumprir a nossa faculdade, os nossos cursos extracurriculares, a nos divertirmos, tudo pela internet. A internet é um grande avanço e colocou a humanidade em outro patamar. Mas assim como dizia minha velha mãe, na sua simplicidade, a internet é como uma padaria que tem alimentos, pães, lanches, comidas, coisas saudáveis, coisas não tão saudáveis, e tem lá também, por vezes, a cachaça, o uísque, o cigarro, aquilo que não é bom. Esse era o dizer da minha mãe, na sua simplicidade, na sua sabedoria profundo. A internet tem de tudo e ao alcance das mãos de quem procura, quem busca. E a internet que durante muito tempo foi acusada de ser o grande vilão, a grande vilã de separação das pessoas, das famílias. Hoje ela virou o grande instrumento de aproximação. Os cultos online estão aí para provar isso. Mas junto com os benefícios, que são incontestáveis, vieram também os malefícios. E entre eles, foi se aumentando cada vez mais o número de tempo que se consome em internet, em que se fica conectado, conectada. A quantidade de tempo por dia que passamos fixos na internet, e eu não falo do tempo que você precisa ficar por conta do seu trabalho, dos seus estudos, aí é uma ferramenta, não tem jeito. Mas eu digo naqueles momentos em que você não teria obrigação de estar conectado e você não consegue desligar. Há pessoas que ficam horas conectados, madrugadas, perdem noites de sono, atrapalham seus trabalhos, seus estudos. A minha pergunta aqui é: qual tem sido a dose, o nível de relação com a internet? Muitos não se reconhecem, não se identificam viciados nela. Mas você consegue viver sem a internet? Você é aquele ou aquela que fica aflita, desesperado, achando que o mundo vai acabar, perde literalmente a paz quando não está conectado, conectada? Alguém já disse um dia que se custa a tua paz, então é muito caro e, portanto, certamente deve ser um vício.
Obviamente que eu estou falando de uma situação extrema, doentia, quando se perde todo o interesse de se relacionar com a vida real, com o ambiente externo, com a família, quando não se come mais em família, quando compromete o teu asseio, a tua higiene pessoal, as tuas interações sociais, quando se perde o prazer no lazer, numa praia, num parque, no mar, numa viagem, quando o único lugar onde você tem prazer e quer estar o tempo todo o tempo é na internet. Isso é vício e nós vamos orar por isso agora. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Reflita também na passagem bíblica do Evangelho de João no capítulo 8, do versículo 31 ao 36. A verdade que liberta, na voz do pastor Cornélio Augusto. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, nós estamos aqui apregoando a tua vida, Jesus, falando de ti, te buscando, se relacionando contigo, dependendo do Senhor, querendo te conhecer, querendo te agradar, não querendo te entristecer, querendo te glorificar, viver um padrão de vida que te agrade, que faça jus à tua morte na cruz. Embora sabemos, ó Deus, o quanto é difícil para nós, quantas lutas e dificuldades temos, mas temos nos esforçado, Senhor, e errado querendo acertar muitas vezes, e viver um padrão de vida bíblico, de edificar os nossos filhos, as nossas casas, e nos conduzirmos nos nossos trabalhos, estudos, entre os nossos relacionamentos de amizade, com quem conhecemos, de uma maneira que te glorifique, Pai. Temos lutado, nos esforçado e tido prazer em permanecer na Tua palavra, Senhor, para sermos considerados verdadeiramente Seus discípulos. E sabemos, Deus, que quem conhece a Tua palavra, que é a verdade, é liberto. Senhor, nós sabemos também que aquele que comete pecado, como lemos, se torna servo do pecado, escravo do pecado. Mas também, como lemos aqui, Senhor, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós cremos na tua libertação, no teu poder, na tua vitória da cruz, que se fez maldição por nós e destruiu toda a maldição que era contra nós e levou as nossas enfermidades, doenças e perdoou os nossos pecados e nos livrou do castigo que nos traria a paz. Obrigado, Jesus, pela tua entrega irrestrita, total, ampla, que sendo Deus se fez homem para viver nessa terra, em tudo foi tentado, ninguém sofreu quanto o Senhor sofreu. O Senhor não pecou, não murmurou, como uma ovelha muda na mão dos seus tosqueadores. O Senhor foi entregue àqueles que iriam matá-lo. O Senhor não voltou atrás, o Senhor fez isso por amor, quando nenhum de nós que oramos aqui éramos nascido ou sombra de existência ainda. Pai, esse seu amor é incompreensível, incomensurável, e Ele nos acolhe, nos atinge. E estamos aqui, Pai, expostos a esse amor, para confessar que temos sido viciados à internet. Certamente há pessoas que oram aqui comigo que não têm esse problema, e te glorificamos por essas pessoas firmes que não se deixam levar, não se deixam contaminar, não se deixam escravizar. Mas há pessoas que oram aqui comigo nesse momento que certamente são viciadas em internet. Há famílias, há pais, há mães que já não dão mais atenção aos seus filhos, têm tido prejuízo nos seus trabalhos. Homens, mulheres, crianças, adultos, crianças, jovens, adolescentes, que tudo é net, tudo é conexão. Ficam loucos quando não encontram sinal de Wi-Fi, pagam planos estratosféricos além da sua condição para manter a conexão em casa.
Eu não falo, Senhor, daqueles que precisam do trabalho, daqueles que estão no home office, daqueles que estão fazendo a transmissão dos seus cultos, daqueles que estão fazendo um uso profissional da internet. Eu não falo, Senhor, daqueles que precisam estudar, ou ela é seu meio de ganhar a vida, o seu trabalho. Não. Eu falo daquilo que é extremo, é exagerado, é além da conta, aquilo que é o substituir o natural, Senhor, a vida externa, os relacionamentos pela internet, aquilo que é o se esconder, é o se distanciar da realidade, aquilo que é doentio, que cada um tem condição nesse momento, Senhor, pelo Teu Espírito, de se avaliar e entender que passou da conta. Oramos, Deus, por libertação nesse momento. Oramos por cura. Oramos, ó Deus, para que essas pessoas sejam estimulados a buscarem ajuda, a conversarem a respeito, a avaliarem seus caminhos, a aferirem se estão mesmo, Senhor, sendo equilibrados no uso dessa ferramenta que é tão viciante, é tão empolgante, é realmente tão vislumbrante, há tantas descobertas, há tantas possibilidades, é fascinante, é incrível, Pai, mas não pode substituir o Teu lugar nas nossas vidas, o lugar dos relacionamentos permeados por amor, o lugar os relacionamentos físicos, não os virtuais, o lugar, Senhor, da interação social física, presencial. Não pode, Senhor. Te agradecemos por essa facilidade, pela ciência que o Senhor deu ao homem, Deus, para construir algo tão poderoso, tão incrível, que facilita tanto a nossa vida, mas ela não pode ser um fim em si mesmo, precisa ser um meio, que inclusive muitas vezes nos ajuda, Senhor, no cumprimento da nossa missão, dos nossos ministérios. Deus, mas nós não queremos ser escravizados, Deus, por conta do vício internet. Dá-nos equilíbrio, dá-nos domínio próprio, dá-nos tempero, dá-nos temperança, dá-nos, Senhor Jesus, limites, dá-nos, ó Deus, o ponto aonde temos que ir, não nos deixa ultrapassar essa linha, Senhor, que é tão sensível, Deus, entre o bom uso, o excesso de uso, muitas tarefas e o vício. Quando não precisarmos da internet, Senhor, que temos a condição Tua de desconectar, de sair, de desligar. Pai, que isso não roube momentos em família, não roube momentos, refeições à mesa, não roube risadas, abraços, encontros, quando eles puderem acontecer, fora da pandemia, obviamente, que isso não roube, Senhor, a alegria de estar junto, do tete a tete, do olho no olho, do abraço, do carinho, da comunhão, o lazer com filhos, a atividade física, o desfrutar a natureza, o mar, o sítio, o campo, a serra, a vida, a terra, o planeta, que isso não desfrute que isso não substitua o desfrutar as viagens, tudo aquilo que o Senhor criou para abençoar o homem, o comer fora, o se reunir com amigos, a partida do esporte predileto, a prática dele. Não, Senhor, que isso não substitua, Deus, que a internet não substitua essas coisas, aquilo que seria da natureza nossa, as coisas criadas por Ti, a interação. Oh Deus, que naquilo que temos sido escravizados, o Senhor nos liberte hoje. Só o Senhor pode estar sentado no trono das nossas vidas. Renunciamos o vício, o excesso à internet, o excesso de conexão. Se é adulto, se a família sendo comprometida na sua comunicação, no seu diálogo, nas soluções dos seus problemas, na sua caminhada por conta disso, traz solução hoje, Deus. Se há filhos, ó Deus, que não têm condição, porque essa máquina é poderosa demais para eles se libertarem, solta, abre os olhos do pai, dos pais, da mãe, para que ajudem seus filhos, ó Deus, a saírem dessa dependência das redes sociais, das mídias sociais, dos jogos eletrônicos. Crianças, ó Deus, que não querem fazer outra coisa senão um joguinho eletrônico, são sedentárias, ficam doentes, não querem interação social. Pessoas, ó Deus, que consomem um conteúdo atrás do outro, séries, vídeos, textos. Isso é uma compulsão e encontram na internet essa satisfação, ou os relacionamentos virtuais, namoros. Quantas pessoas substituem essas coisas, Senhor, pela internet, ou passam a fazer através da internet somente ser. Então, Deus, essas pessoas precisam de libertação, de cura, de socorro, de escape. Não trazemos aqui condenação, juízo, Senhor, mas trazemos alertas em oração diante de Ti, pedindo, Deus, que o Senhor abençoe, cure, sare, que o Teu Espírito Santo entre nessas situações, convence a cada um, Senhor, do que é exagero. Teu Espírito é quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Traz a Tua mão sobre essa situação. Nós te pedimos, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Livra-nos do vício da internet.
confessamos isso, nos arrependemos, pedimos perdão, clamamos que o Senhor fale com pais, educadores, mães, pastores, lideranças, que criem ambientes, ó Deus, de acolhimento para essas pessoas que têm essas lutas, e oramos por aqueles que estão aqui agora, que orando comigo, que receberam essa oração aqui, esse vídeo de pessoas que as amam, se interessam por elas, se preocupam com elas, ou aqueles que estão ao vivo aqui nesse momento de oração comigo, e tem essa luta em si, essa falta de controle, que o Senhor traga saída, força, domínio próprio, equilíbrio, condição, limite e atitude para saírem e buscarem ajuda, e que o inimigo caia por terra na vida delas e elas sejam livres e sirvam somente a Ti. E se é para serem escravos, sejam escravos da lei real, descrita no livro de Tiago, a lei real que é o amor, escravos da justiça, da paz, da alegria, da felicidade, do gozo, da alegria no Espírito Santo, do serviço ao próximo, do amor àquele que precisa, de manifestar a tua vida, de espalhar a tua boa nova, de desfrutar da salvação, de te adorar, de aspirar por uma vida na eternidade contigo, e que nós possamos, Senhor, na tua força, Deus, e encerrando essa oração, nós clamamos isso, Deus, que nós consigamos dominar todas as coisas, a internet principalmente, e ela não nos domine. Oramos isso em nome de Jesus. Oramos ainda pelos muitos motivos de oração deixados em nossos comentários, em nossos chats. Pai, cada causa, cada caso, cada situação, pedimos soluções do Teu trono, Senhor, no poderoso nome de Jesus, que é sobre todo nome. Amém, amém e amém. Minha irmã e meu irmão, seja você uma criança, um adolescente, jovem, um adulto, uma adulta, alguém mais velho, qual a sua medida de uso da internet? Quanto tempo você investe nisso? É além do suficiente, do necessário? Você tem dominado o teu tempo gasto com a internet? Ou isso te domina? Você é aquela pessoa que, se está sem o celular, sem a internet, você fica desesperado, desesperada, achando que está acontecendo alguma coisa que você está perdendo. Você precisa ficar olhando o tempo todo. Qual é a tua interação, a tua relação com a internet? Essa certamente não é uma palavra de condenação, mas um estímulo à reflexão, à autoavaliação. Como sempre digo aqui, ao ato de vasculhar, investigar seu coração, sua conduta, seus caminhos. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, para nós considerarmos ao Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele vai endireitar as nossas veredas. O salmista dizia: sonda-me, ó Deus, e me conhece, vê se há algum mau caminho em mim e faz disso o caminho eterno. Peça a Deus que te ajude nessa autoavaliação, nessa autocrítica. Coloque aí um prumo, uma medida para você viver uma vida equilibrada e ter somente um assentado no trono da sua vida. O Deus, Senhor, Criador dos céus, da terra, Jesus, o Espírito Santo. Nada além disso. Ninguém além disso. Ser liberto. Domine a internet e não seja dominado por ela. Sugerimos mais passagens bíblicas sobre esse assunto. Invista tempo, aumentando seu entendimento à luz das Escrituras. Acompanhe agora mais versículos sobre o assunto. João capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra.
Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou, não podeis vir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhes disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão.
Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou.